Pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Produtor Agropecuário. Iniciaremos hoje a disciplina Mecanização Agrícola com ênfase no plantio direto. Eu sou a professora Ângela Santos e estarei com vocês aí pelas próximas 4 semanas ministrando esta disciplina. Nós veremos nas 2 primeiras aulas um enfoque na mecanização para o preparo do solo no sistema convencional e nas 2 últimas aulas nós enfocaremos a mecanização agrícola para o sistema plantio direto. Eu achei interessante abordar o conteúdo dessa forma para que vocês tenham claro a diferença entre o sistema de preparo do solo convencional e o plantio direto, né? E a mecanização, né? O maquinário que é utilizado em cada um desses sistemas aí. Então, no webinário 1, nós trataremos dos aspectos gerais da mecanização agrícola e máquinas e implementos para o preparo do solo, com enfoque aí no trator, no subsolador, no arado e na grade. E o conteúdo desse webinário 1 está na página 5 à página 20 do caderno didático da disciplina, né, que é o nosso material de estudo detalhado da disciplina, que já está disponível lá na sala. No webinário 2, que será na próxima semana, nós trataremos das máquinas e implementos para o preparo do solo, com enfoque aí no subsolador, na enxada rotativa, nas máquinas e implementos para o cultivo mecânico, máquinas e implementos para semeadura, colheita, o cultivador de hastes, a roçadora, as semeadoras e as colhedoras. No webinário 3, nós trataremos dos aspectos gerais e os preceitos e máquinas para o sistema plantio direto. E no webinário 4, nós enfocaremos as semeadoras utilizadas no sistema plantio direto, que é o principal maquinário utilizado aí no sistema plantio direto. Nós enfocaremos a semeadora adubadora de fluxo contínuo e a semeadora adubadora de precisão. Então, nesse webinário 1, como eu falei, nós vamos enfocar o maquinário para o preparo do solo, né, o preparo inicial do solo e o preparo periódico do solo, com enfoque no arado, na grade e no subsolador e no destocador. Então, nós falaremos aí da importância da mecanização na produção de alimentos. Nós reconheceremos aí os conceitos utilizados na mecanização, porque no decorrer das nossas aulas nós vamos usar alguns termos que é interessante a gente fazer essa abordagem logo na primeira aula, para que quando a gente falar, né, vocês já saberem de que a gente vai estar falando. Nós conheceremos as funções dos diferentes tipos de tratores agrícolas. Nós vamos falar de uma forma geral da classificação aí que esses tratores recebem. Vamos identificar os tipos de máquinas e implementos para o preparo inicial do solo, que é o destocador, e vamos identificar os tipos de máquinas e implementos para o preparo periódico do solo, com enfoque no arado e na grade. Antes de iniciar aí o nosso conteúdo, nós vamos relembrar aqui datas importantes, né? Chamar a atenção para essas datas importantes, que é a data do Fórum 1, que vai estar aberto já a partir de hoje e vocês vão ter que responder até o dia 10 de agosto. A nossa atividade aplicada, que também vai já ser disponibilizada hoje, vocês vão entregar ela no dia 18 de agosto. A atividade presencial, que também vai estar disponível hoje, vocês vão entregar no dia 1º de setembro. Então, em termos de introdução, né, para a gente falar aí de mecanização, vamos retomar aqui um pouco a historicidade para a gente entender como é que surgiu aí esses maquinários, modernizando aí o modo de produção agrícola, né, no meio rural. Então, assim, com o avançar do tempo, vários instrumentos, várias tecnologias foram criadas para facilitar nosso dia a dia, para facilitar a nossa vida, né, e atender às nossas necessidades. Dessa mesma forma, aconteceu no meio rural. Devido à necessidade de produzir alimentos em larga escala, né, com o homem deixando aí a condição de caçador-coletor e tornando-se sedentário, fixando ali em um ponto, né, em uma região, né, um ponto aí da terra, ele descobriu que plantando uma semente originaria uma planta.
Então, ele viu-se, diante daquela situação ali, a desnecessidade dele sair de região para região em busca, né, de caça e coleta para o seu sustento. Só que o homem, fixando ali naquele ponto, ele, né, e sem sair ali de região para caçar o que comer, né, animais, frutos, né, aí com a coleta, ele se viu na necessidade de produzir em maior quantidade. E para atender essa necessidade dele, né, que surgiu ali de passar a produzir em grande quantidade, ele foi produzindo ferramentas, instrumentos que foram importantes ali na execução das atividades. Ali, ele, né, passando ali a condição de cultivador da terra, para sim produzir alimentos para atender ali as nossas necessidades. Com o passar dos anos, com o avanço tecnológico também, essa inovação no campo ela foi acontecendo de forma bem mais acirrada. E um dos momentos que nós temos aí de chegada assim, de inovações importantes no cenário agrícola brasileiro é a Revolução Verde, que foi um processo que aconteceu nos Estados Unidos por volta de metade do século XIX, início do século XX, introduzindo aí maquinários já bem modernos, espécies vegetais melhoradas, espécies animais também melhoradas, os agrotóxicos, e todas essas inovações contribuíram para a produção de alimentos em grande escala, né? E a gente tem um resultado significativo aí desse processo de modernização do campo por meio da Revolução Verde, né? Vários impactos negativos também no meio rural, né? Mas, assim, não é questão para a nossa discussão agora. Então, com essa modernização na agricultura, ela foi importantíssima, né, porque inovou aí o meio rural, contribuiu para a produção de alimentos em larga escala, aumentando a produção e a produtividade, mas também os impactos negativos com a adoção do pacote tecnológico imposto pela Revolução Verde, ele trouxe muitos impactos negativos. E um desses impactos negativos foi a degradação do meio ambiente, a degradação do solo. E por volta de 1970, visando introduzir uma forma de cultivo aí que minimizasse um pouco esses impactos negativos do cultivo intensivo do solo, surgiu o sistema plantio direto. O plantio direto ele é um sistema de preparo do solo com base em técnicas conservacionistas. É um sistema em que eu vou preparar o meu solo para o plantio, mas eu vou manter ali a cobertura morta naquele solo e vou trabalhá-lo minimamente somente onde eu vou colocar a semente. Então, isso aí é tema da nossa discussão, das nossas aulas 3 e 4. Mais na frente nós retomaremos aqui as premissas aí desse sistema plantio direto, né? Esse sistema que faz uso aí das técnicas conservacionistas para a produção de alimentos. O sistema convencional, nós já discutimos um pouco lá na disciplina Preparo do Solo e Tratos Culturais. Então, é esse sistema aí em que eu vou fazer uso de maquinários, né? Num preparo do solo intensivo ali, com subsolagem, com gradagem, com aração, né? Vou fazer várias etapas de preparo do solo, que é importantíssimo para algumas culturas, mas tem alguns impactos negativos. Então, no final dessa disciplina, aí vocês vão conseguir diferenciar bem claramente aí a diferença do sistema convencional para o sistema plantio direto. E vocês vão conseguir perceber as inúmeras vantagens do sistema plantio direto em termos de conservação do solo em relação ao sistema convencional. Então, para nós iniciarmos aí falando de mecanização em si, nós vamos nos atentarmos agora a alguns conceitos que são importantes para uma boa compreensão aí do conteúdo. Então, nós vamos falar, dentro de mecanização, de máquinas agrícolas. Então, máquinas agrícolas são máquinas projetadas para a execução de operações agrícolas no meio rural, né, onde eu estou lá trabalhando a minha terra. Essas máquinas, elas podem ser máquinas motoras e máquinas não motoras.
Então, máquinas motoras são aquelas máquinas que têm um motor que vai fazer a conversão da energia dos combustíveis em energia de movimento, para que ela tenha condições de executar as suas atividades. E a máquina não motora é aquela máquina que não vai ter essa capacidade de fazer aí essa conversão de energia. Ela vai apenas transmitir. Então, essa máquina não motora é também o que nós conhecemos como implemento agrícola. Então, é aquela máquina, é aquele maquinário que eu vou utilizar, mas ele não tem um motor, ele não vai fazer conversão de energia dos combustíveis para energia de movimento, que é a energia que vai fazer com que ele funcione. Ele simplesmente ele vai apenas transferir a energia que uma máquina motora, por exemplo, produz, né, converte, e ele vai transmitir, somente fazer isso. Operações agrícolas são todas as atividades relacionadas à execução de trabalho da produção agropecuária. Então, é um conceito importante aí, porque volta e meia a gente vai estar falando aí, nos referindo a operações agrícolas. E ferramentas são utensílios que vai estar em contato ali com o meu local de trabalho, mas que não tem um motor, né? E vai fazer uso de várias forças ali para que eu consiga executar ações ali com essas ferramentas. Por exemplo, a gente tem aí o facão, a enxada, o machado, né? Esses são exemplos de ferramentas. Então, a título de exemplo, né, para a gente ilustrar aqui, nós temos o trator, que é uma máquina motora, ele tem um motor, ele vai fazer a conversão de energia. E aqui atrás dele, nós temos o destocador. O destocador, ele é um equipamento agrícola, ele é uma máquina não motora e ele vai apenas transferir a energia convertida aqui pela máquina motora. Então, nós temos máquina motora, máquina não motora, ou máquina motora ou equipamento agrícola, né? Os tratores, né, são as principais máquinas aí importantes na execução das atividades agropecuárias, né, quando a gente está falando aí de mecanização agrícola. E esses tratores, eles são classificados quanto ao tipo de rodado ou quanto ao tipo do chassi. Quanto ao tipo do rodado, a gente tem essa caracterização aqui do trator como um microtrator, é um trator que tem 2 rodas. O triciclo, que ele não está exemplificado aqui, mas é um trator que tem apenas uma roda na frente e 2 rodas atrás. O trator 4x4, que é esse trator de pneus aqui, que é o mais comum, né, que a gente vê aí na execução das atividades. E esses tratores, eles podem ter essas rodas pneumáticas aqui, né, eles podem ter os pneus, mas eles podem ter também a esteira, que são esse trator nesse formato aqui, que tem essa esteira, essa borracha aqui ao redor das suas rodas. Quanto ao tipo de chassi, esses tratores eles são classificados como tratores agrícolas, que é esse exemplo aqui, né, em que a gente tem o trator e a gente tem um destocador acoplado a ele aí para a execução das atividades. Nós temos o trator industrial, que é esse tratorzinho usado aí nas indústrias para fazer carga e descarga, ou fazer transporte de material aí nesse local, dessa indústria. E esse aqui é o caso do trator florestal, que é esse trator, um exemplo desse tipo de trator é esse aqui usado para transporte de madeira, por exemplo, ou deposição de madeira em uma carreta para transporte, digamos assim. Esse trator, ele tem peças especiais que são importantes para o acoplamento de implementos a ele, né? Quando a gente precisa, por exemplo, de fazer a acoplagem de um arado nesse trator para fazer uma aração de uma área, por exemplo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no primeiro exemplo aqui, um sistema de engate de 3 pontos, que é um sistema de 3 pontos, né, como a própria denominação diz, em que nesse local aqui está o sistema de o primeiro ponto, nessa segunda setinha aqui o segundo ponto,
E lá em cima, o terceiro ponto. Então, quando eu vou fazer o acoplamento de um equipamento, de um implemento agrícola no sistema de engate de 3 pontos, que é um equipamento do tipo montado, por exemplo, ele vai ser acoplado nesses 3 pontos do trator. Um outro ponto importante aqui no trator é a barra de tração. E essa barra de tração ela está localizada aqui, ó, bem no centro aqui dos 3 pontos. E essa barra de tração ela também é importante porque é nela que vão ser acoplados os implementos do tipo de arrasto, né? Aquele acoplamento em que eu vou conectar ele no trator somente por meio de um único ponto. Então, essa barra de tração é importante, esse sistema de engate de 3 pontos também é importante para acoplamento dos implementos que vão ser necessários aí para a execução de atividades específicas aí na minha área de cultivo. Então, essa aí é a barra de tração. Um outro ponto importante aí em relação aos tratores é quanto à bitola. A bitola é a distância entre a região central de um pneu e a região do outro pneu. Essa distância aqui entre esses 2 pneus. Então, essa distância ela é importante porque eu consigo ajustá-la de acordo com o espaçamento da minha cultura. Então, quando a gente vê lá, assim, por exemplo, uma área de cultivo e uma área de feijão, o mesmo trator eu consigo utilizar nas 2 áreas. Mas como? Se eles têm espaçamentos diferentes ali na área de cultivo, fazendo o ajuste na bitola do trator. Então, isso é importantíssimo aí, porque a gente vai fazer o ajuste para a gente conseguir entrar em diversas lavouras aí com o mesmo trator. As máquinas e implementos, elas recebem algumas classificações. Elas podem ser classificadas, por exemplo, quanto à fonte de potência. Elas podem ser de tração animal ou de tração mecânica. Por exemplo, aqui nós temos um arado de Iveco com tração animal. Isso aqui é muito comum na agricultura familiar, né? Em algumas áreas de agricultura familiar, né? Lembrando aí que os agricultores familiares eles têm diferentes perfis, então a gente tem agricultor familiar que faz uso aí de maquinários modernos, né? Então, alguns perfis de agricultores familiares utilizam ainda o arado de Iveco. E esse outro exemplo aqui é um exemplo da classificação da classificação quanto à fonte de potência por tração mecânica, que é esse caso aqui do destocador sendo tracionado pelo trator. Outra classificação que as máquinas e os implementos recebem é quanto ao engate da fonte de potência, que foi o que eu falei lá quando eu mostrei o sistema de engate de 3 pontos. Então, eles podem ser de arrasto, esse implemento acoplado no trator, sendo ele de arrasto, ele vai estar apoiado ao solo e ele vai estar conectado no trator por meio da barra de tração. O montado, ele vai estar acoplado ao trator por meio do sistema de engate de 3 pontos, né? Então, ele tem a capacidade de se mover para cima e para baixo, né? Porque ele tem esse ajuste aí nesse sistema de engate de 3 pontos, enquanto que o de arrasto não dá, porque ele está acoplado em um único ponto e ele vai estar sempre apoiado ao solo. E o semi-montado, ele vai estar acoplado apenas ao primeiro e ao segundo ponto de engate aí, né? Aí dos primeiro e segundo ponto do sistema de engate do trator. E esse sistema semi-montado, esse implemento do tipo semi-montado, ele vai ter geralmente uma roda no final aqui, né, da sua estrutura, que é para fixar melhor aqui. Mas ele também tem essa capacidade de ser mais flexível, né, de levantar ou de abaixar, e não simplesmente ficar só prostrado no chão aí, como o equipamento de arrasto, né, o implemento de arrasto. Outra classificação é quanto à aplicação. Então,
nós temos equipamentos que são para o preparo do solo, né? Maquinários e implementos para o preparo do solo. Esse preparo do solo, ele é um preparo do solo do tipo inicial e periódico. Então, nós temos o destocador, por exemplo, que é para o preparo inicial, e nós temos a grade e o arado, que é para o preparo periódico. Nós temos também as máquinas e os implementos para cultivo mecânico, semeadura e colheita. Nós temos as máquinas e implementos para aplicação, carregamento e transporte de adubos e corretivos. E nós temos máquinas e implementos para aplicação de defensivos. Então, a gente vai ver tudo isso aqui na nossa disciplina. Os tipos de máquinas e implementos para o preparo inicial do solo são vários, né? Até agora eu mencionei o destocador, que é o que nós vamos enfocar na nossa aula. Mas nós temos também as serras, as lâminas empurradoras, as lâminas niveladoras, as escavadeiras e as perfuradoras. São implementos e máquinas que vão ser utilizados para fazer aquela primeira etapa lá de preparo do solo, que é a limpeza, a derrubada de vegetação. Então, esses maquinários para o preparo inicial do solo vão ser responsáveis pela primeira etapa de preparo do solo, que é a limpeza da área. Então, nós temos aqui o exemplo do destocador, né, que é esse aqui que está acoplado ao trator. Nós temos também os maquinários, né, e os implementos para o preparo periódico do solo. Aí nós temos o arado, né, esse arado de discos e arado de aivecas. O arado de aiveca, aquele exemplo que eu dei lá quando eu exemplifiquei a classificação quanto à fonte de tração, né, a forma de tração do equipamento. Nós temos a grade, nós temos o subsolador e a enxada rotativa. O arado de discos, ele é o mais utilizado no Brasil, pela própria característica de solo que nós temos. Nós temos solos, né, a predominância de solos muito duros, com restos de vegetais, né, com pedras. E o arado de disco, ele se dá melhor nesse tipo de solo, é o mais recomendado, inclusive é o mais utilizado no Brasil, por ter a característica de saber lidar bem com esses obstáculos aí, porque ele desliza por cima desses obstáculos, enquanto que o de aivec ele ficar enganchado ali. Aí o de disco não tem esse problema, ele vai deslizar por cima dos obstáculos e vai conduzir super bem ali né, o processo ali de aração. Então, ele gira sobre os obstáculos e é o mais utilizado no Brasil, conforme eu disse. E com todo esse trabalho aí, diante desses obstáculos, ele sofre menos desgaste do que o arado de aiveca. E ele, além de tudo isso, ele tem a capacidade de cortar, elevar e inverter melhor o solo. Os objetivos do arado, né, do arado de discos, por exemplo, melhorar as condições físicas do solo, né? Porque ele vai desagregar ali aquelas camadas compactadas do solo. Assim, ele vai contribuir para uma melhor expansão volumétrica, isso porque aquele solo está muito compactado ali, né? Muito denso. O arado vai fragmentar aquilo ali, vai quebrar aquela camada compactada, né? E vai... aquele solo que está ocupando um menor volume vai passar, consequentemente, a ocupar um volume maior. Redução da densidade aparente, vai melhorar a permeabilidade do solo. O solo muito compactado é um solo onde a água não infiltra facilmente. Vai aumentar a porosidade, né? Porque vai ter formação de agregados aí, vai ter espaços entre esses agregados, e isso é importante para o solo. E o solo fica com a camada útil bem mais profunda, né? Por exemplo, aqui com o arado, eu consigo trabalhar camadas mais profundas do solo e fazendo com que as plantas tenham condições de explorar essas camadas mais profundas de solo. Vamos supor, por exemplo, aqui no horizonte A. Vamos supor que esse horizonte A ou
o horizonte B, por exemplo, esteja muito compactado e o A também muito compactado, onde é que a raiz vai conseguir explorar? Somente o horizonte O, bem aqui superficial. Quando a gente trabalha essa terra, ara, destrói aqui essas camadas muito compactadas, né, descompacta essas camadas aqui, aí a planta ela vai ter condições de explorar aqui essas camadas mais profundas. Então, o solo ele vai ter uma camada útil, uma camada explorada aí pelas plantas bem mais profunda. Nós temos os arados de discos do tipo liso e do tipo recortado. Então, o arado de disco liso tem essa característica aqui, nesses discos são bem lisinhos. E aqui é o arado de disco recortado, que vocês estão vendo esses recortes aqui. Isso aqui é importante porque o arado com discos recortados, ele corta melhor a vegetação. Então, se o arado de disco liso já é bom para os solos brasileiros, com obstáculos, com resto de vegetação, o recortado é muito melhor, porque a capacidade de cortar a vegetação do arado de disco recortados é bem maior. O arado de Ayveca tem essa característica aqui. Então, ele revolve o solo somente em um sentido. Então, aqui, por exemplo, se esse arado aqui de Ayveca encontrasse, por exemplo, obstáculos aqui na frente, ele ia embuchar, ele não ia conseguir fazer esse recorte bem feito do solo, né? Então, os obstáculos, pedras, resto de vegetação aqui compromete a produtividade do trabalho quando se utiliza aqui o arado de Ayvecas. A grade, ela é um implemento também importante aí no preparo do solo, e a grade ela é utilizada depois do arado, né? Porque ela vai complementar o trabalho do arado, deixando aí o solo adequado, né, para o plantio, fazendo a quebra de alguma crosta que ficou ali compactada, de algum torrão, ela vai cortar a vegetação, né? E em alguns casos em que essa aração não precisa ser muito profunda e você vê que a grade vai fazer bem o trabalho do arado, a grade pode ser utilizada. Então, em muitos casos aí, a grade é utilizada para fazer a aração, né? Porque essa grade também ela é do tipo aradora. A gente tem a grade do tipo aradora. Quais são essas funções da grade? Então, ela tem a função de uniformizar o solo para o plantio, né? Tem aquela grade que vai ser utilizada para passar ali onde a área foi arada. Então, ela vai destorroar, né, algum torrão que tiver ficado ali naquela área arada. Ela vai uniformizar, ela vai nivelar, deixando ali aquele solo preparado para o plantio. Ela também vai cortar ervas daninhas, né, e vai incorporar ao solo, ela também tem essa função. Ela destorroa, como eu já falei, ela nivela, né, como eu também já falei, e vai melhorar a visão superficial do solo. Isso porque ela vai quebrar torrões, ela vai nivelar, né? Então ela vai deixar o solo ali com a visão superficial bem melhor. E quais são as diferenças entre o arado e a grade? Porque isso é fácil da gente fazer confusão mesmo, né? Vamos tentar ver aqui algumas características que fazem, né, que deixa claro aí a diferença entre o arado e a grade. Primeiro que visualmente aqui a gente já consegue ver diferenças aqui bem significativas. Mas vamos elencar aqui as características que diferenciam um do outro. Então, nós temos aqui, no caso do arado, ele tem roda-guia, cada disco dele tem um eixo, ele permite a regulagem dos ângulos vertical e horizontal, tem uma menor quantidade de discos e os discos são de maior diâmetro. Já a grade, os discos em cada seção estão em um único eixo, os discos não têm regulagem de ângulo vertical,
apresenta maior quantidade de disco, pela própria imagem que nós vimos antes, isso é evidente. Apresenta maior quantidade de discos, né, como eu acabei de falar. Os discos são de menor diâmetro, né? O diâmetro aí fica entre 18 e 26, de 18 a 26, o diâmetro. As grades, elas podem ser classificadas quanto ao órgão ativo. Quanto ao órgão ativo, elas são classificadas como grade de dentes, grade de molas, grade de disco. Essas grades de disco, elas podem ser classificadas quanto ao tipo de trabalho como grade niveladora, que eu falei para vocês lá atrás, que a grade tem essa função de nivelar, a grade globe, a grade aradora e a grade destorroadora. Então, essas são classificações quanto ao tipo de trabalho que as grades de disco recebem. A grade de dentes é a grade que tem essa característica, então ela tem dentes rígidos, flexíveis, ela tem a finalidade aí de movimentar o solo para passagens e também de eliminar ervas daninhas. Então, essas são as funções aí da grade classificada como grade de dentes, que são essas grades que têm esses dentes rígidos aqui. A grade de molas tem essa característica aqui, ela não é nem muito utilizada, funciona da seguinte forma, ela contrai e a ponta da mola empurra o solo para frente, né? Então, ela funciona dessa forma. A grade de discos, né, com a primeira imagem que eu mostrei, tem essa característica aqui. E esses discos aí podem ser discos lisos ou discos recortados. Os tipos de grade de disco, né, elas recebem várias classificações diferentes. Essa aqui, por exemplo, é a niveladora. Ela vai passar numa área que foi arada para destorroar, para nivelar. Essa aqui é a grade do tipo globe, né, que é a grade da foto que eu mostrei anteriormente. Essa aqui é a grade aradora, quando eu falei para vocês que dependendo do tipo de solo, uma simples gradagem vai resolver, sem você precisar de fazer uso do arado. E essa aqui é a grade destorroadora, é a grade aí que você vai utilizar para cortar alguns torrões que ficou ali na área que foi arada. A profundidade do trabalho das grades vai variar. Então, nós temos aí grades que vai fazer, por exemplo, uma gradagem superficial, que aí vai trabalhar numa profundidade de 5 a 10 centímetros. Uma gradagem, né, pode ser média, né, essa grade pode fazer uma gradagem do tipo média, a uma profundidade de 10 a 20 centímetros. A gradagem pode ser profunda de 20 a 30 centímetros, né? Isso aqui vai estar relacionado ao corte que essa grade vai estar fazendo aqui nesse perfil do solo. Então, vamos exemplificar isso aqui melhor, numa situação real. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse perfil do solo aqui e vamos ver nessa imagem aqui até que local essa grade estaria trabalhando. Então, quando a gente fala numa profundidade de 5 a 10 centímetros, aí a gente vai estar falando da gradagem superficial. Isso aqui, pessoal, essa reguinha aqui, essa fita, ela mostra a profundidade de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30. Então, uma gradagem superficial estaria trabalhando esse solo aqui, mais ou menos aqui na região do horizonte O. Esse horizonte aqui, o horizonte orgânico, onde vão estar aqui gramas, restos de folha, né? Resto de material orgânico. A gradagem média, ela estaria mais ou menos aqui, de 10 a 20. Então, eu estaria trabalhando o solo nessa profundidade aqui. E a gradagem profunda, ela estaria trabalhando aqui se aqui é de 10 a 20, aqui é de 20 a 30. Então, ela estaria trabalhando aqui nessa região. Então, se eu fizer uma gradagem profunda, no caso desse solo aqui, a gente vai estar trabalhando mais ou menos até essa profundidade aqui, né? Então, a grade ela vai trabalhar aí nessas diferentes
profundidade. E como é que a gente faz isso? Regulando. A gente tem uma regulagem que é feita aí na parte mecânica dessa grade, que faz com que ela trabalhe na profundidade desejável, né? Então, aqui, em relação à nossa disciplina, nós temos esse fórum aí que eu propus para vocês. Vocês vão observar essa figura e vão propor operações mecânicas aí para trabalhar esse solo, né? Aí vocês vão ver as características do solo, vão retomar os conteúdos e vão ver aí que operações são necessárias realizar nesse solo para deixá-lo aí na condição de cultivo. Agora eu quero que vocês deixem aí, né, quem ainda não tiver deixado, as suas dúvidas e os seus questionamentos para que a gente sane eles agora.